A gente tem visto muito, ouvido falar a palavra disbiose. Eu fico sempre imaginando, mas o que será isso que o povo tanto fala? Bom, gente, agora que nós já sabemos que o intestino é o segundo cérebro, eu não poderia deixar de trazer uma expert no assunto, que é a doutora Flávia Solano. Ela é gastroenterologista, para falar com a gente justamente sobre intestino. E o nosso assunto vai ser esse, porque eu não sei nada desse assunto e acredito que vocês também não. Tá preparada, amiga? Vamos lá, Fabiola. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo, né? Estar aqui novamente. E aí explicando e falando hoje sobre esse assunto que é a minha paixão na gastroenterologia, a Pois é. disbiose. Uhum. E depois de estudar toda a parte do aparelho, você se apaixonou por essa parte. Exato. Faz 3 anos que eu achei a minha área preferida na gastro. E é dedicação total, né, Flávia? Praticamente exclusiva. Hoje o consultório funciona todo em torno do intestino e as suas variáveis. E como é importante, né? Porque, gente, intestino, eu descobri que é uma das partes mais importantes do nosso corpo. A gente não liga muito, né? Até entender a importância, né? É que é apaixonante essa relação que o intestino tem com diversos sistemas, né? Eu falo sistema endócrino, né? A parte hormonal, a parte neurológica com relação aos neurotransmissores, tem a questão digestiva, mas tem muita interação com diversas áreas. Então é muito interessante, né? E apaixonante mesmo. E o que é disbiose? Então, vamos começar pelo básico, né? O que é a disbiose? A gente fala disbiose como um termo bem genérico, né? Então, é um termo que você usa para dizer que tem algum desequilíbrio dentro da tua microbiota, certo? E existem vários tipos de disbiose, vários tipos de desequilíbrio que a gente pode ter dentro da microbiota. A gente pode falar que tem disbiose porque tem um excesso de bactérias ruins, né? Um perfil de bactérias inflamatórias que a gente fala. A gente pode falar que tem disbiose porque tem poucas bactérias boas, que a gente chama de bactérias chaves, marcadoras de saúde, né, intestinal. Pode ter disbiose por falta de diversidade, né, dos micro-organismos que habitam a microbiota, por um excesso de bichinhos no local errado, que aí caracteriza o SIBO, que deveria, né, a microbiota geralmente mora no intestino grosso. Quando a gente tem um deslocamento para o intestino fino também é um tipo de disbiose. Então sempre disbiose é um desequilíbrio. É um desequilíbrio, ponto, né? E é importante entender qual é o tipo e você daí tratar de forma mais direcionada. E isso a gente pesquisa através de exames. Dói? O que acontece quando uma pessoa tem disbiose? Super importante. Na verdade, o diagnóstico a gente fica muito atento aos sintomas, sinais e sintomas clínicos, né? Então, quando o paciente senta na minha frente e fala assim, eu tenho inchaço na barriga, eu tenho estufamento, muito arroto, gases, aquela sensação de má digestão, de peso quando eu como, eu tenho alteração do intestino, que às vezes pode ser uma intolerância, né? A gente investiga o básico também, mas pode ser uma alteração relacionada à disbiose, tanto de diarreia quanto constipação, fadiga, cansaço, a gente vê muito relacionado a pacientes disbióticos, então é uma situação que a gente investiga, inclusive fora do intestino, as dores articulares, nossa, alterações de sono, enfim, né, muitas... E isso tudo ligado ao intestino. Ligado ao intestino. E tem algumas doenças que a gente sabe que de base tem disbiose, né? As doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, um paciente que tem gordura no fígado, ele tem disbiose também, isso já tem uma correlação bem importante, né? Nos artigos, na literatura. Então, dependendo do que o paciente também apresenta de doenças, a gente sabe, obesidade, situações hoje que a gente tem muito comum, como pós-retirada de vesícula, pós-bariátrica, também são condições que predispõem a disbiose. E se a gente pensar também no que a gente tem hoje de uso de medicações, como, por exemplo, todo
mundo usando antibiótico, todo mundo usando inibidor de bomba ácida, né, que são, né, um exemplo comercial, o omeprazol, pantoprazol, acaba sendo, né, sendo fatores que aumentam também o risco de desbiose em pacientes. Qual é a porcentagem, mais ou menos, de população que tem uma desbiose? Porque o que você está falando, eu acredito que é todo mundo. É muita gente, difícil, né? Como existe uma situação, como eu te falei, de sintomas clínicos, existem exames, né, como a gente... Você acabou perguntando, eu falei primeiro dos sintomas clínicos, mas tem a parte de exames. E começa com um bom exame de fezes, né? A gente gosta, eu gosto muito de pedir o coprológico funcional, ali eu já enxergo se tem excesso de produção de muco, se está perdendo muco nas fezes, como é que está a digestão, dependendo do que aparece, eu já sei que o problema digestivo está mais direcionado ao intestino, então ali eu consigo montar já um raciocínio clínico. Existem marcadores também de inflamação no intestino, exames específicos que a gente solicita e indo um pouco mais, né, de forma um pouquinho mais aprofundada, tem testes específicos para ver a microbiota, testes para a gente ver o tal do supercrescimento bacteriano do intestino, que é o SIBO. Então a gente pode até aprofundar um pouquinho. Né? A colonoscopia é um adjuvante mais como preventivo, né? Ele não vai mostrar a desbiose porque ela é um desequilíbrio dos habitantes. Né? Ela não vai, eu falo assim, sempre falo para os pacientes, pensa no intestino como uma casinha. Né? Então você faz, às vezes ele faz a colonoscopia da normal e diz, mas por que eu tenho isso? Fala, a resposta não está exatamente, às vezes, na estrutura da tua casa. Sim. Pensa nos moradores. Né? Claro. Então, às vezes, a casa é linda, mas os moradores não estão saudáveis, não estão bem. Então, a colonoscopia não ajuda muito na investigação de desbiose, mas serve, né, para a gente fazer uma investigação complementar. Enfim, tem a questão da prevenção de câncer de intestino, tem outras situações que a gente acaba indicando também. Essa desbiose tem cura? Porque não chega a ser uma doença, então, ou é uma doença, é considerado uma doença? É um desequilíbrio, daí, Fabiola, que pode gerar doenças. Uma doença, né? A gente pode ter, como eu te falei, doenças relacionadas à gordura no fígado, inclusive definindo, às vezes, um perfil de paciente que tem gordura no fígado que vai ter cirrose. Nas doenças metabólicas, né, como diabetes, é um desequilíbrio que está agregado e muitas vezes fazendo com que esse fator metabólico fique mais descompensado. A gente pode ter desbiose, inclusive, na formação de placas de gordura. Olha só, quantas coisas, na horta, né, em artérias, em doenças neurológicas. Não é incomum eu receber de neurologista investigação de neuropatia para investigar doenças intestinais, dentre elas doença celíaca, doença que a gente fala que é o intestino permeável. Então, assim, é um outro, por isso que por isso que tem que estudar muito, né, gente? Mas se vocês têm algum desses sintomas, né, isso vai piorando, não pode deixar para lá, né, Não Flávia? pode deixar para lá, a gente não pode se acostumar com pequenos desconfortos, que às vezes, né, são pequenos. Eu como, mas dá um pezinho, aí eu tomo um chazinho, eu tomo um digestivo, e a pessoa daí tá protelando, né? Então, e isso vai piorando. Pode piorar, com certeza, né? Pode piorar não só a sintomatologia clínica, mas as doenças que podem vir associadas. Tem muita associação de desbiose por causa de alteração na permeabilidade do intestino, inclusive com doenças autoimunes. Então, a gente também não pode esquecer que hoje em dia, com o perfil alimentar que a gente tem, né, com o estresse que a gente acaba tendo, dormindo, né, vendo mensagem, né, até altas horas e resolvendo tudo no celular. Então, tudo isso que a gente acaba fazendo, acaba com certeza acaba tendo que estudar muito. Por isso que você não influenciando negativamente, né, nesses desequilíbrios. É verdade. E a gente vê assim que é uma grande parte da população que faz isso, né? Porque é difícil você ter uma alimentação regrada, você fazer exercício físico. É difícil você ser pianinho assim, né? É difícil. A gente tem que pensar, tu falou até de porcentagem, a gente não tem dados, porque como é uma coisa que depende muito de sintomatologia clínica, exames específicos, tem dados em grupos específicos. Em obesos, né, tem ali qual a porcentagem de desbiose,
percentual em pacientes que têm cirrose, em pacientes com doenças crônicas. Entendi. Então, mas não é. No meu consultório, te diria que 99% dos pacientes. Né? Mas é tratável. É tratável, a gente tem que pensar, na verdade, sempre tudo é tratável, né? A gente tem que melhorar o básico, né? Não adianta achar que tudo se resolve com uma pílula, porque esses pilares que a gente reforça tanto, né? De hábitos saudáveis, que realmente é você ter um sono de qualidade, cuidar com a higiene do sono, não só a questão das horas, que não é dormir muito nem dormir pouco, mas dormir num horário correto, cuidar com as luzes no ambiente, né, por causa da produção de hormônio que acontece à noite, fazer as atividades físicas regulares, né, cuidar da alimentação para tentar, pelo menos na maioria dos dias, ser uma alimentação com produtos orgânicos quando possível, com alimentação menos industrializada, né, que a gente fala os alimentos ultraprocessados ou processados, né, que devem ser evitados. Uma comida de verdade, uma comida mais natural, super rica em fibras, saladas, frutas. E a parte de controle, que eu falo que o mais difícil para mim é o sono e a questão do estresse, o manejo do estresse hoje em dia e a ansiedade, né, que as pessoas têm, né, é muito difícil de mudar. Controlar, né, e até controlar mudar. mesmo também, Então, né, porque controlar esse nervo que eu falo nervo fofoqueiro, que conta o que o cérebro está pensando para o sistema digestivo, é realmente um desafio. Mas tem formas, né, naturais assim da gente tentar modular isso através de alguns fitos que ajudam a regular, estimular a produção de GABA. A gente pode tentar usar os psicobióticos, que são probióticos que atuam nesse eixo, né, no nervo vago diretamente. A questão das fibras, alimentação, atividade física, a música, o yoga, a meditação, a terapia, né? Tem muitos estudos com perfil de terapia cognitivo-comportamental, até hipnoterapia, enfim, tem... Dá para o trabalhar. ômega 3, zinco, tá? São suplementos que também interferem positivamente no nervo vago. Então, tem várias coisas que se podem fazer, desde suplementos, medicações, né? Às vezes algumas medicações controladas que se tem necessidade, dependendo do nível de ansiedade e estresse. Mas tem bastante coisa que se pode fazer. E a cura, você vê assim que as pessoas conseguem atingir todo esse nível, porque tudo que a Flávia falou é muito difícil de modificar. Né, de modificar e assim de orquestrar uma vida regular, saudável, bacana. É importante a gente tentar levar de forma super leve. Pois né? E o povo consegue? Assim, leveza. Leveza é a chave do sucesso. Ela fala muito isso pra mim. Leveza. Porque não adianta assim, falar, você tem que modificar isso, isso e aquilo. Às vezes o paciente fica tão estressado com um direcionamento que vai ganhar, que às vezes não compensa uma mudança tão brusca. Então, às vezes a gente vai fazendo devagarzinho, vai estabelecendo algumas metas, vai crescendo e quando vê, de repente, essa transformação é tão benéfica que ele mesmo se estimula. Exatamente. Mas existe uma coisa que a gente fala que é muito importante, porque essa microbiota é formada até os 2 anos de idade. Né? Então, é muito importante como é que foi esse perfil de gestação, porque já começa a comunicação da mãe com o feto durante esse período, como é que foi a via de parto, realmente a amamentação, se teve prematuridade, a introdução alimentar é muito importante também, né? Acontecer na idade correta. Aquelas doenças de infância, às vezes muitas ites, uso de antibióticos, né? Interferem também, no caso, negativamente na formação da microbiota, internações, muita coisa pode acontecer durante esse período e às vezes estragar um pouquinho o perfil. E aí existe essa questão que a gente fala que é a resiliência da microbiota. A gente tenta consertar, às vezes ela tenta voltar para o estado natural dela. Entendi. E aí você tem que ser realmente consistente com essas mudanças. Muitas vezes
necessitam de suplementações. Eu falo, o probiótico é a última coisa que eu dou no consultório, porque tem que melhorar muito, assim, né, a dinâmica, o equilíbrio do intestino, o ambiente, para que esse, até inclusive probiótico, consiga atuar de forma benéfica, né? Ele consiga sobreviver, né, no intestino. O paciente está muito desequilibrado, ele nem gruda para fazer a sua ação. E então tem essa questão da resiliência, então tem pacientes que se curam, ficam super bem, tem pacientes que às vezes a gente vê, sempre que tem recidiva eu falo, onde que a gente está pecando, o que está acontecendo que de repente você ainda não resolveu. A maioria realmente é o controle de ansiedade e estresse. Viu? Aí não tem nada que você possa fazer, né? A gente está ali tentando trazer, né, essas reflexões, com certeza. Eu gosto muito da forma com que a doutora Flávia Solano leva com leveza, né, toda essa orquestra do corpo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa relação médico-paciente, né? Porque se o médico, imagina toda essa anamnese, né, numa consulta de 5 minutos, tu não consegue, né, entender, nem o médico entende o paciente, nem o paciente entende o médico, não tem essa comunicação. E o fato da gente trazer profissionais de saúde como você aqui no nosso programa é justamente para mostrar isso, né? Que existem sim profissionais que têm tempo para você, que fazem você entender toda essa orquestra do corpo, né, humano, seja lá em qual área for, mas a gente traz sempre muitas áreas justamente para que as pessoas tenham essa consciência, né? É tão legal quando a gente entende o que está acontecendo no corpo. Isso é muito importante. E você consegue explicar isso, né, para os teus pacientes, é muito legal. Flávia é apaixonante, gente. Muito obrigada, Flávia. Agradeço. Se eu conseguir deixar aqui a mensagem que realmente o intestino vai muito além do que absorção e digestão, eu já fico feliz. Eu acho que você conseguiu. E agradeço o espaço. Mas então já quero deixar, né, mais uma vez aqui o espaço aberto para a doutora Flávia Solano. Ela tem uma agenda muito disputada, é difícil a gente conseguir trazer, mas olha que eu estou tentando faz tempo, né? Verdade. Mas uma hora dá, né? Conseguiu, que bom. Obrigada, querida. Sempre muito bom estar aqui contigo. Obrigada. É isso, gente. Conversei com a doutora Flávia Solano, ela é gastroenterologista, uma especialidade que a gente, nossa, precisa ter uma pessoa muito de confiança que você possa literalmente entregar o seu corpo, cuidar de você, cuidar do seu estômago, do seu intestino, dessa parte toda aqui, que é como ela falou, eu gostei dessa história do fofoqueira. Legal. É isso. Se você está assistindo na internet, não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e comente com outras pessoas, né? O mais legal de tudo isso é a gente saber que em Joinville nós temos profissionais excelentes que podem fazer um ótimo trabalho para você e para sua família.